Antes de humanos guerrearem entre si, já existia disputa por território. Não contra predadores, mas contra outros primatas sociais. Humanos não surgiram em um ambiente vazio. Durante dezenas de milhares de anos, dividiram espaço com espécies que também viviam em grupo, defendiam recursos e aprendiam padrões. Entre elas, os babuínos. Ambos eram diurnos. Ambos se deslocavam em tropas. Ambos dependiam de água permanente. Ambos consumiam frutas, raízes, insetos e pequenos vertebrados. Isso significa sobreposição de nicho ecológico. Quando duas espécies exploram o mesmo recurso no mesmo horário, o conflito não é exceção, é padrão. Agora considere a força física. Um babuíno macho adulto pode pesar entre 25 e 40 quilos. O peso não é o ponto central. A densidade muscular dos membros superiores é alta. Eles escalam, puxam, brigam e defendem território usando principalmente braços e mandíbula. Os caninos superiores podem ultrapassar 4 centímetros. São lâminas naturais. Em disputas entre machos, esses dentes perfuram pele e músculo com facilidade. Cicatrizes são comuns. Lacerações profundas não são raras. Existem registros modernos de babuínos causando ferimentos sérios em humanos. Ataques geralmente miram mãos, braços e rosto. Uma mordida bem posicionada pode comprometer permanentemente a função manual. Agora observe o humano arcaico. Homo erectus, ou primeiros Homo sapiens, tinham maior massa corporal média e excelente resistência aeróbica. Eram adaptados para caminhar longas distâncias e realizar perseguição persistente. Mas não possuíam presas naturais. Não possuíam garras. Não possuíam arma embutida no corpo. Em confronto isolado, corpo a corpo, o resultado não seria automaticamente favorável ao humano. A vantagem não estava no indivíduo, estava no grupo. Babuínos vivem em tropas que podem variar de 20 a mais de 100 indivíduos. A hierarquia masculina define prioridade de acesso a alimento e defesa. Quando ameaçados, realizam exibição de intimidação. Erguem o corpo, mostram os dentes, vocalizam alto, avançam alguns passos e testam reação. Se o adversário recua, o território é mantido. Esse comportamento é energeticamente eficiente. Existem registros atuais de tropas que retornam repetidamente a assentamentos humanos. Avaliam risco, ajustam comportamento, aprendem padrões. Isso indica que no passado também eram capazes de mapear comportamento humano. Agora imagine um ponto de água durante estação seca. A água reduzida concentra espécies. Quanto menor o recurso, maior a pressão. Um grupo humano se aproxima. Uma tropa de babuínos já ocupa a margem. Nenhum lado quer iniciar confronto físico desnecessário. Lesão significa risco indireto de morte por infecção, incapacidade ou predação. Mas se o recurso é crítico, a tensão aumenta. Babuínos podem atacar em grupo, mas o núcleo ofensivo normalmente é formado por machos dominantes. Humanos apresentavam cooperação mais distribuída. Indivíduos podiam executar funções diferentes ao mesmo tempo. Alguns intimidavam, outros arremessavam pedras, outros protegiam os mais jovens. O uso de objetos arremessáveis altera o risco. Um babuíno é extremamente perigoso a curta distância, mas não possui capacidade comparável de ataque à distância. Uma pedra lançada com força suficiente pode fraturar ossos ou causar trauma craniano. Isso não elimina o risco humano, apenas redistribui a probabilidade. Agora observe a diferença estrutural. Babuínos cooperam dentro de uma hierarquia rígida. Humanos começam a cooperar além dela.
Liderança pode mudar conforme contexto. Estratégias podem ser ajustadas com base em experiências anteriores. Isso é transmissão cultural acumulativa. Se um confronto resulta em ferimentos graves por aproximação excessiva, o grupo humano pode alterar a tática futura, manter maior distância, ocupar terreno elevado antes da chegada da tropa rival, retornar em número maior. Esse ajuste contínuo modifica o padrão ao longo das gerações. A brutalidade aqui não é cinematográfica, é repetitiva. Pequenos confrontos ao longo de décadas, deslocamentos graduais, pressão constante. Se uma tropa de babuínos perde acesso frequente a um ponto estratégico, precisa se deslocar. Deslocamento implica maior gasto energético. Maior gasto energético implica maior vulnerabilidade. A competição não precisa eliminar fisicamente o rival. Basta tornar sua permanência menos eficiente. Agora existe um efeito ainda mais profundo. Competição constante altera comportamento social. Enquanto um grupo humano vive em um ambiente onde outro primata social disputa os mesmos recursos, a vigilância precisa ser permanente. Enquanto alguns coletam, outros observam. Enquanto alguns bebem água, outros monitoram a aproximação. Isso reforça a divisão de tarefas, reforça a coordenação espacial, reforça a comunicação eficiente. Crianças crescem observando adultos responder coletivamente a ameaças competitivas. Aprendem que o território precisa ser mantido. Aprendem que presença constante reduz o risco de perda de recurso. Aprendem que cooperação não é opcional, é estrutural. Esse tipo de pressão fortalece defesa coordenada, fortalece resposta coletiva rápida, fortalece mobilização grupal. A diferença não é apenas física, é organizacional. Enquanto babuínos defendem território principalmente por dominância imediata, humanos começam a defender por estratégia acumulativa. Planejam horários, antecipam escassez, memorizam padrões sazonais. Essa diferença temporal altera a dinâmica territorial. Ao longo de séculos, pequenas vantagens acumuladas produzem expansão. Os babuínos continuam existindo até hoje. Isso significa que não foram eliminados. Mas os humanos expandiram para além do alcance ecológico inicial. Isso sugere vantagem acumulada. Não necessariamente força física superior, mas coordenação ampliada, planejamento temporal, memória coletiva, capacidade de adaptação estratégica ao longo das gerações. Antes de existirem guerras humanas organizadas, já existia competição territorial entre sociedades primatas. Não como batalha épica, mas como pressão ecológica persistente. Mesmo território, mesmo recurso, e evolução favorecendo o grupo capaz de cooperar em maior escala.